Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vamos aprofundar os conceitos relacionados à adubação nitrogenada e sua interação com a fenologia, com o fotoperíodo, com a temperatura média e com a curva de absorção da variedade. Já comentamos aí no canal sobre vídeos sobre adubação nitrogenada e hoje vamos avançar e exemplificar alguns conceitos no tocante a como você deve perceber fotoperíodo e temperatura para você ajustar a adubação nitrogenada para cada variedade de cebola. Se você não é inscrito aqui no Horta Online, se inscreva, deixe seu like na confiança que o vídeo será excelente e após a vinheta, confira o vídeo de hoje. Estou aqui na Casa de Vegetação número 2 da Estação de Pesquisa do IPACER de Rio Paranaíba. Aqui ao meu fundo vocês podem ver alguns vasos com cultivo de cebola. Esses vasos são vasos de 250 litros, são caixas d'água com solo. Método experimental próprio da nossa estação de pesquisa, cujo volume de vaso foi calibrado para cada cultura, para cada tipo de estudo. Com o objetivo da gente ter uma altíssima reprodutibilidade das informações aqui do vaso para o campo e com altíssima precisão. Então aqui eu elimino aqueles efeitos de variabilidade de solo, de manchas de solo, garanto uma uniformidade plena dos tratamentos e permite avaliar com exatidão as respostas que a gente busca aí no campo de vários produtos, desde fertilizantes, bioestimulantes, produtos para tratamento de solo, para patógenos de solo, etc. Mas o objetivo do vídeo aqui hoje é falar de fenologia, é falar de fotoperíodo, é falar de temperatura e como eu uso esses conceitos na adubação nitrogenada. No caso desse experimento aqui, o semeio desse experimento foi feito no final de agosto e essa cebola está por volta dos seus 35 dias. E quais as condições ambientais a que essa cebola foi submetida? O fotoperíodo está aumentando e a temperatura está aumentando, está alta no momento. Esses dois fatores, fotoperíodo e temperatura, eles têm grande importância sobre a decisão, vamos dizer assim, na fisiologia da planta, se ela vai bulbificar ou se ela vai continuar emitindo folhas. Quando eu tenho fotoperíodo maior e aumentando e alta temperatura, isso é uma mensagem para a cebola que ela deve bulbificar. Ela vai bulbificar. Então ela vai formar o bulbo. E o que é o bulbo? Um conjunto de folhas entumecidas. Ou seja, se a cebola vem bulbificar muito cedo, ela tem poucas folhas e ela pode produzir um bulbo pequeno. Contrapondo a isso, o nitrogênio ele estimula a emissão de novas folhas e estimula que essa folha expanda mais. Então veja que o nitrogênio ele joga contrário à alta temperatura e contrário ao maior fotoperíodo. Se de um lado o fotoperíodo aumentando, a temperatura aumentando, vai fazer com que a cebola bulbifique, e ela pode bulbificar muito jovem, com poucas folhas, eu posso aumentar a adubação nitrogenada e reduzir essa bulbificação tão precoce, permitindo que a planta tenha um número de folhas adequado na bulbificação e enchimento de bulbo. Já comentei no canal, mas reforçando. Para a maioria das variedades cultivadas no Cerrado e no Nordeste, nós precisamos de 8 a 10 folhas boas para produzir um bom bulbo caixa 3 cheio ou 4. Então você tem que ficar nesse intervalo de 8 a 10 folhas. Menos do que isso, em muitas variedades você vai ter bulbos pequenos. Em muitas variedades acima de 10, 11 folhas, você vai ter bulbos muito grandes, com dificuldade de chegar ao estalo quando o bulbo está no tamanho adequado. Então vou virar a câmera aqui para exemplificar e mostrar mais sobre. Observe aqui, né, são diversas parcelas experimentais. Tá? Aqui está sendo avaliado substâncias úmicas para melhoria de estabelecimento e absorção de nutrientes, melhoria de qualidade de solo. É isso que a gente está investigando, testando aqui na pesquisa. Tá? Esse é o objeto do estudo. E eu quero mostrar algumas plantas. Olha aqui essa aqui, por exemplo. Ó. Dá bem de pertinho para você ver. Veja que essa planta, consegue ver que ela já está entumecendo, engrossando ali a base do pseudocaule, aí já está entrando no processo de diferenciação
dos bulbos, ela já está bulbificando, né? A gente pode observar que mais plantas, né, nessa mesma tendência aqui, ó, como essa daqui, ó. Ela já está entumecendo a base do pseudocaule, essa daqui também. Então, a gente observa que essas plantas, apesar de muito jovens, já estão iniciando bulbificação. O que eu tenho que fazer? Aumentar a adubação nitrogenada. E quanto que eu tenho que aumentar? Aí, para isso, eu tenho que ter mais duas informações complementares. Como que é a curva de extração de nitrogênio da variedade, ou seja, ela é grande ou não demandadora de N, e como que é o estoque de nitrogênio do solo. Então, para isso, eu tenho que saber o histórico de uso do solo, para eu ponderar que dose de nitrogênio eu devo aplicar. Então, eu tenho um fator ambiental aqui induzindo bulbificação muito precoce, e eu quero contrabalancear isso aplicando nitrogênio. Eu vou aplicar de acordo com a variedade, de acordo com o estoque no solo. Se você não perceber como que é a temperatura média, como que é fotoperíodo, então você vai lembrar aí das suas experiências de cultivo. Os anos mais frios, anos mais nublados, você vai ver cebola alongando o ciclo e demorando a bulbificar, tendo dificuldade de bulbificar. Anos mais quentes, com mais insolação, mais radiação solar direta, você vai ver a cebola bulbificando às vezes muito precoce, caindo produção e bulbificando, fechando o ciclo muito cedo. Então você não pode, não deve padronizar a adubação nitrogenada, nem mesmo para cada época de semeio. Você deve acompanhar as condições climáticas de cada ano agrícola, dentro de cada época, e fazendo pequenos ajustes na adubação que vão melhorar aí a performance de acerto sua na adubação nitrogenada. Então você tem que estar o tempo todo monitorando fotoperíodo e temperatura, que logicamente, principalmente a temperatura, pode ser muito variável entre anos agrícolas. Para te mostrar a importância desses conceitos, vou te mostrar aqui um outro experimento que nós estamos avaliando aqui, um corretivo de solo, e também esse corretivo ele tem substâncias orgânicas, cujo a ideia é melhorar a performance de crescimento do sistema radicular e de acúmulo de nutrientes. Vou virar a câmera aqui para você ver. Observe que nesse experimento, então, são diversas parcelas experimentais com cebola. Você vai observar que o vaso aqui ele tem só metade das plantas, né? Uma metade nós já removemos para determinar a extração de nutrientes, que era das variáveis de resposta da pesquisa. Mas o que eu quero te mostrar é que olha como que esses bulbos estão grandes, passados do tamanho, isso aqui está a caixa 4, indo para 5. Olha como que o pseudocaule, muito grosso, muito desenvolvido, inadequado para aquele cultivo que a gente considera de alta qualidade. Claro que aqui o meu objetivo é ver extração de nutrientes, desempenho de planta, não me incomodaria na pesquisa, mas pode incomodar no campo, se você quer ter uma cebola de mais alto desempenho. E esse cultivo que está com esse pseudocaule grosso que vocês estão vendo aqui, nessa área, ele foi semeado ao redor do dia 20 de abril, ou seja, ele está com mais de 160 dias. Plantas que tiveram mais de 12 folhas. E alongou o ciclo e ficou muito grande, com dificuldade de bulbificar. Tá? Então aqui mesmo com a água cortada, já há mais de 10 dias, tá ainda muita planta que não instalou, que não entrega o ciclo. Seria uma condição ruim em condições de campo. Detalhe, essa cebola aqui eu fiz menos da metade de nitrogênio do que aquela mais nova que eu mostrei para vocês. Mas por que aconteceu isso? Como que eram as condições climáticas lá em abril? O dia era curto, abril, maio, junho, até julho. E, além do fotoperíodo ser curto, que induz o quê? Vegetação, as temperaturas amenas. Então, temperaturas amenas com fotoperíodo mais curto, o que a planta faz? Ela vegeta, ela não bulbifica. O que eu tenho que fazer nessa situação? Reduzir a adubação nitrogenada e, em algumas variedades, até mesmo causar estresse hídrico, pequenos cortes de água, para que a gente equilibre o vegetativo dessa planta e ela chegue numa condição melhor ao final do ciclo. Então fica aí, assim, reforçando as dicas do vídeo de hoje, que o tempo todo você tem que monitorar como está a temperatura média, como está o número de folhas emitidas ao longo dos dias. Quando a cebola está com fotoperíodo mais longo, temperaturas maiores, ela tende a emitir folhas em intervalos menores do que 5 dias e meio. Isso daí é algo que você deve se preocupar no intuito de aumentar a adubação nitrogenada, ao passo que quando você tem temperaturas amenas, fotoperíodo mais curto,
você pode ter intervalos de 6 dias, 7 dias ou mais para emissão de novas folhas. E aí você deve, nesse caso, reduzir a adubação nitrogenada, porque a planta vai ter muito tempo para aproveitar o próprio nitrogênio do solo. Caso você venha fazer uma adubação nitrogenada muito pesada, você pode ter bulbos aí de massa muito elevada e com dificuldade de estalo, com dificuldade de ter um bom bulbo no pós-colheita. Gostou do vídeo de hoje? Coloque aí nos comentários qual outra dúvida você tem sobre nutrição de cebola ou sobre manejo de nitrogênio. Qual outra dúvida em outra hortaliça? O Horta Online aqui é para levar informações sobre diversas hortaliças para você. Dia 23 de novembro, lá em Uberlândia, a gente vai ter um treinamento sobre nutrição e adubação de cebola para altas produtividades, 23 de novembro, agora desse ano, 2024. E vamos abordar muitos aspectos como esse falado aqui nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá nesse treinamento. É um dia inteiro de treinamento com material didático, você sai de lá, é um excelente material didático, e você consegue sair de lá capaz de fazer uma boa recomendação de nutrientes para a cultura de cebola. Interaja também lá no Instagram, leonardo.aquino.ipacer. E não se esqueça de deixar o like no vídeo e de compartilhar com os amigos para que mais pessoas tenham acesso à informação. Um abraço e até o próximo vídeo.